É que ele fica pedindo autorização. Isso aí. Então, boa noite, pessoal. Olá a todos. Obrigada aí pela participação desse nosso bate-papo virtual de hoje, que a gente batizou de Cineluce. E hoje o tema é lazer conectado, né? Selecionamos aí 2 vídeos como matéria-prima. E hoje a gente vai começar essa nossa conversa com a Denise Falcão, que é minha parceira de trabalho no grupo, né, entre tantos outros que estão aqui presentes também, sejam todos bem-vindos. E enquanto a Denise estiver fazendo essa introdução, quem já quiser se inscrever no chat para fazer os seus comentários, fica à vontade, eu vou controlar isso enquanto ela estiver falando, e outras pessoas podem ajudar também, tá? Caso a tela do chat não fique rolando. E a gente pede para todo mundo agora desligar o microfone, para a Denise poder falar sem a gente ter outras interferências, sem outros ruídos, e a gente vai adotando essa prática sempre, tá? Quem for fazer uso da palavra, abre o seu microfone, fora isso, fecha, tá bom? Então, vamos em frente, que a discussão de hoje promete, né? Vamos lá, Denise. Certeza. Gente, então, boa noite a todas e a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um Cineluce, esse fórum de discussão virtual, que ele é motivado por esse impedimento temporário dos nossos encontros presenciais, né? E que também acabou gerando essa oportunidade da gente ampliar o alcance das nossas discussões e as vozes interessadas em expressar, né, nessa conversa horizontal que a gente propõe aqui. Então, hoje a gente completa a nossa 5ª edição, procurando colocar sempre em discussões temas contemporâneos que interferem e, em alguma medida, e aí eu coloco entre aspas, né, que acabam ditando algumas formas que vivemos em sociedade. E antes de passar para o nosso tema, eu queria expressar a profunda tristeza com um novo recorde batido no dia de hoje, né, no Brasil, 1.349 pessoas, que expressar a solidariedade a famílias que estão sofrendo com a perda dos seus entes queridos. E também um repúdio à falta de condução governamental séria, humana e baseada em conhecimentos científicos tão necessários a esse momento. Então, dito isso, eu retorno ao nosso tema, que a gente vai abordar hoje, que é o lazer conectado, né, sobre laços humanos e redes sociais. Então, como potencializador para a nossa conversa, a gente tem 2 produções, né, audiovisuais. Um curta intitulado Você Está Perdido no Mundo, Assim Como Eu, e um fragmento da entrevista concedida por Bauman à Fronteira do Pensamento, né. Esse curta é uma animação feita por Steven Curtis, um ilustrador e animador britânico que baseia sua arte na criação de peças que criticam severamente a sociedade high-tech consumista. Seus temas levantam questões relacionadas à degradação da natureza humana e, para tal, ele utiliza de temáticas como devastação ambiental, exploração trabalhista, gula, industrialização e a escravidão tecnológica, que é o nosso foco de hoje, né? Então, apresentar essa história, né, do Steve, ela é interessante para dar esse início na nossa conversa, porque esse autor, né, ele trabalhou muitos anos com projetos digitais em grandes empresas, né, como Coca-Cola, McDonald's, Google, Nokia, e por aí vão tantas outras, e empresas de peso, né, de peso no mercado, quando a gente aponta para uma sociedade do consumo, ou do hiperconsumo, como intitula Lipovetsky. Em sua biografia, o Steve aponta que ele viveu uma grande frustração em relação aos métodos antiéticos do capitalismo, né? E aí ele resolveu se voltar contra esse mesmo sistema que costumava empregá-lo, né? Então, daí ele faz uma inversão, né, de toda uma lógica de vida, né? E aí, a animação que a gente escolheu para hoje possui uma forte crítica ao vício aos smartphones e a essa conexão em tempo integral que a gente está submetido, né? Ainda mais agora, nesse tempo de afastamento social. E como essas redes sociais afetam as nossas vidas,
principalmente as nossas relações. Então, daí também escolhemos o Bauman. Acredito que ele dispense apresentações, mas, de toda forma, né, é um sociólogo e filósofo polonês que, infelizmente, né, para nossa tristeza, nos deixou em 2017, já com seus 91, 92 anos, e deixando um grande legado para a gente com suas análises sociais. Sendo constante em suas pautas, temas como o consumo, a lógica capitalista. Nos últimos tempos, ele se dedicou a estudar as relações dos indivíduos em sociedades, né? E aí, essa entrevista, que ela completa, possui 30 minutos, a gente fez um recorte e escolheu um fragmento denominado Condição Pós-Moderna. E nesse fragmento, ele aborda essas relações sociais dos sujeitos em meio às redes sociais. E ele também apresenta um grande dilema que se vive entre a segurança e a liberdade. Ele aponta uma sociedade fragmentada, efêmera, com um projeto de comunidade que sai da dimensão coletiva e paira na dimensão individualista, né? E aí a gente passa a vida tentando redefinir nossas identidades, né, em um processo constante de atualização. Basicamente, um apertar o F5, né, para a gente, na linguagem tecnológica que nós temos hoje, né, é o apertar esse F5 infinitamente. Então, os estilos de vida vão mudando, né, o que é bom e o que é ruim, as formas que nos atraem, as tentações, e que somos seduzidos se multiplicam o tempo todo. Então, as formas que nos mostramos ao mundo e nos relacionamos em meio às redes sociais, vem marcando, como pontua Bauman, uma mudança nessas relações, e, inclusive, né, uma compreensão diferenciada para essas terminologias, né, o que ele aponta lá em uma determinada hora do texto, a questão que ele fala dos amigos, né, ter 500 amigos, de repente ficar com 499 a partir de um delete, né, e aí, qual a importância tem isso, né? Ele nos instiga a pensar, e eu jogo para o grupo a questão, por que nos atrai tanto essa facilidade de se desconectar, né? Ele pontua isso como um grande atrativo, né, essa fácil desconexão. E para encerrar essa apresentação, e passar logo para a melhor parte, que é o nosso debate, fica um outro forte também, que nos foi provocado por Bauman, essa polaridade entre liberdade e segurança, que o autor pontua que, na ausência de um dos dois, não se pode ter uma vida digna, e que a relação entre eles é inversamente proporcional. Então, eu lanço mais uma provocação para a gente abrir os nossos debates, e eu espero que o chat já esteja aí bombando para a gente começar essa discussão. Porque em um mundo marcado, né, por efemeridades e inconstâncias, na qual estamos submetidos e submetemos a veiculação da nossa própria imagem, né, por diferentes ângulos ou perspectivas que queremos demonstrar, e os nossos pensamentos, né, com toda a carga de posicionamento que ele contém de forma virtual, é possível ser coerente com a nossa essência humana? Ou estamos sempre contidos em avatares? Como está a nossa vida virtualizada? E aí, com essa pergunta, eu começo a passar para vocês essa bola da gente continuar nosso diálogo. César, com a palavra. Obrigada, viu, Denise? Vamos seguir em frente. Já temos 3 pessoas inscritas, 4 agora. Vamos lá, César. Como é que tá o áudio aí? Tá bom para vocês? Tá legal? Ótimo. Beleza. Então, em primeiro lugar, meus parabéns, Denise, pela fala. Eu acho que você falou pouco, mas falou bem, né? A obra do Bauman, ela tem esse propósito, né, de ser contemporânea, atemporal, e acho que ele faz isso com muita maestria. E eu tinha falado para vocês em off, né, como que foi um tipo de coincidência, né, que eu uso tanto essa fala do Bauman quanto esse vídeo nas mesmas aulas, na verdade, na mesma aula que eu dou sobre o Bauman para os meus alunos. E eu estou com alguns alunos aqui hoje, eles podem ser prova disso, né? E eu gosto muito do Bauman, assim, eu acho que entre todos os teóricos contemporâneos, né, da contemporaneidade,
É aquele que eu acho que ele é mais acessível e, ao mesmo tempo, é aquele que também, na minha opinião, ele descreve de uma maneira mais interessante a contemporaneidade, né? Ele, talvez o Byung-Chul Han também, e aí tentando fazer essa relação com a questão do consumo. Gosto muito do outro livro dele, né? Vida para o Consumo, é um livro que eu trabalho também junto com ele. Então, eu gosto dessa parte, né, do vídeo em especial, na qual ele destaca, né, essa dificuldade que nós temos e essa ambivalência constante que a gente vai ter que lidar com ela, porque ele mesmo fala que até hoje nenhum governante soube, né, como equacionar a questão da liberdade e da segurança. Então, ao mesmo tempo que a gente pede por uma liberdade maior, a gente perde a segurança, e ao mesmo tempo que a gente quer uma segurança maior, a gente perde em termos de liberdade, né? E somente uma, a gente seria escravo, né? Ou somente outra, a gente estaria em um caos. E aí ele questiona, né? Como equacionar isso, né? Quem sou eu para tentar responder? Eu só queria falar um pouco, e aí só para fechar essa minha fala, né, é algo que eu gosto, que eu leio e que eu interesso bastante. Todos os grandes teóricos da contemporaneidade eu tento mergulhar nisso, né, e eu só queria falar um pouco sobre os idosos nisso, né. Eu acho que as pessoas mais velhas sofrem ainda mais frente a esses aparatos e a tudo que tem no entorno, né, dessas características da contemporaneidade. E aí eu li recentemente, né, como que os idosos do Japão, eles têm cometido pequenos furtos, né, para serem presos, né, é isso mesmo, eles cometem furtos para serem presos, porque presos eles têm uma sociabilidade bem melhor do que soltos, né. Então eu só jogo essa para vocês aí, tentando esquentar um pouco esse debate, ou seja, a gente está vivendo uma situação na qual os indivíduos preferem, então, estar nas prisões, onde a sociabilidade ela é maior, ela é mais real, ela é menos virtual, né, do que soltos em uma sociedade onde ninguém olha, né, tete a tete, né, a gente pode falar assim. Então, a tecnologia, né, como ela está fazendo aqui hoje com a gente, aproxima quem está longe e distancia quem está perto, ok? Ok, César. Júlia, estamos esquentando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo aí? Tranquilo? Sim. Ah, beleza, então. Ó, gente, eu vou falar minhas impressões aqui, então. Eu fiquei muito instigada pelo vídeo, né? Eu achei muito legal esse Você Está Perdido no Mundo Como Eu, que eu dei uma pesquisada, é um videoclipe do DJ Mob, e ele usa uma animação no estilo de 1920, que eu até fui olhar, que é o mesmo estilo da primeira animação do Mickey Mouse, né? Chamada Animação Ruby Rose, que eu vou até falar que eu imaginei uma coisa sobre isso. Mas, bom, o que me motivou muito a falar sobre isso é porque eu estou lendo um autor que chama o Guy Debord, que eu estou lendo para redação da minha dissertação de mestrado. E eu achei que dá para fazer um paralelo muito legal com o Guy Debord, o vídeo, porque o vídeo mostra, né, essa questão da gente muito no celular, a gente muito nas mídias sociais, e o Guy Debord é autor do livro da Sociedade Espetáculo, de 1967, e ele já questionava nos anos 60 a relação da sociedade com as imagens. Né? Segundo Debord, após o advento da indústria cultural, há uma dominação do poder das imagens, sendo uma marca da sociedade capitalista contemporânea do espetáculo. Para Debord, tudo que é vivido passa a ser uma representação. Se a gente pensar a questão do valor da mercadoria, que fica muito mais na questão da imagem do que da coisa em si, né? E ele afirma, o espetáculo não é só um conjunto de imagens, mas uma reação social entre pessoas mediatizada por imagens. Eu acho que isso aí a gente já pode relacionar muito com
né, o vídeo, que é o tempo todo as pessoas ali falando umas com as outras só através do celular, que é muito que a gente vive hoje em dia. Ainda mais nesses tempos de pandemia, né, gente? Mas, enfim, se a gente for pensar em representação, segundo o dicionário, é exposição a quem possa interessar, ou seja, o ato de se exibir, expor ou simular a imagem de algo. No vídeo a gente vê a importância da representação em vários momentos, como quando a mulher coloca o rosto na frente do celular, aí ela parece bonita, aí ela faz assim, ela já fica triste, apagada, né? Essa questão das cores mesmo no vídeo eu achei muito legal, é uma brincadeira. Na hora que ela coloca a imagem na frente do celular, ela fica colorida. Quando ela sai, ela fica cinza. E a ausência de cores no vídeo inteiro, né? Aparecendo só em alguns momentos específicos. Às vezes os emoticons aparecem coloridos, às vezes a tela do celular. No final, quando as pessoas estão caindo do abismo com o celular na mão. Então, assim, acho que dá para pensar nisso, que é bem a sociedade do espetáculo, bem voltado para a imagem. E eu pensei nessa questão que eu falei do início da ilustração também, que eu dei uma pesquisada, que a animação chama Ruby House, que foi o primeiro estilo de animação padronizada da indústria americana de animação, e foi o mesmo estilo de desenho do Mickey Mouse, e acho que é até uma referência que o autor fez, porque se a gente pensar o Mickey Mouse, em si só já é um grande ícone da sociedade do espetáculo, né? Reconhecido pelo mundo todo. E eu gostei também que me lembrou até um episódio do Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, o Nosedive, que também que mostra uma sociedade que todo mundo que todo mundo consegue ganhar coisas ou fazer coisas só através da nota deles, através do celular e das redes sociais. Então, eu fiquei pensando até nesse paralelo aí. Mas essas são as minhas impressões, gente. Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre isso também. Valeu. Obrigada, Júlia. Eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia, mas só chamar a atenção para um ponto aí que está aparecendo, né, no que todo mundo está dizendo, assim, como que as situações retratadas na animação, elas estão fortemente presentes no nosso cotidiano, né? Então, a gente olha para aquelas caricaturas e o triste é saber que aquilo é real, né, que as pessoas estão em volta de uma mesa se alimentando, seja no restaurante ou seja na sua casa agora, né, principalmente nesse momento de pandemia, mas está cada um concentrado no seu celular, né, e muitas vezes nem é para saborear tanto o alimento e aquela oportunidade de sociabilidade com quem essa pessoa partilha ou deveria partilhar a vida, né, mas para fazer um registro e colocar a foto daquele alimento, né, nas suas redes sociais. Esse é só um exemplo entre tantas aberrações que tem ali na animação e a gente vê que acontece todo dia, né. Ana Cláudia? Então, gente, boa noite. Espero que esteja todo mundo muito bem. É muito bom ver um monte de gente aqui, que tem um tempão que eu não vejo, né, ver o César Barbudão aí, né, César? Tá faltando a cabeleira. Ontem também eu vi o César com o Caio no colinho, ele tá um fofo, viu? Parabéns. Denise, vou começar minha fala te parabenizando e compactuando contigo da emoção, porque a cada dia nós, quanto mais ouvimos e mais lemos, nós ficamos mais emocionados com a situação que vive o nosso país, né? Então, estamos juntos e como a gente sempre diz, ninguém larga a mão de ninguém. Bom, eu gostaria, primeiro, de parabenizar o Cine Luce pelas duas temáticas de hoje. Eu não conhecia a animação, achei muito interessante. Ela já foi comentada por vocês, foi comentada muito bacana, muito bem pela Júlia. De fato, ela nos chama atenção pelo que está acontecendo hoje. E, além da relação que é feita com Bauman, que, como César, eu também uso muito Bauman nas minhas aulas, e gosto demais do Bauman, mas eu fiz uma relação muito grande também com Lipovetsky. Eu tive o primeiro contato com Lipovetsky há muitos anos atrás, no meu doutorado, e o livro dele que mais me chamou a atenção, nós já estudamos, inclusive, todos eles no GESPEL, foi o Império do Efêmero, que ele fala da moda, que tudo é passageiro, né? Que a moda é passageira, o seu consumo é passageiro, e eu relaciono muito esse livro dentro, na minha disciplina, exatamente
pela efemeridade que vivemos hoje na linha do exercício físico. Então, quando eu vou falar da sociologia, na sociologia do esporte, dessa passagem, do que vai. E o Bauman, ele mostra exatamente isso quando ele fala dos amigos, né, os amigos passageiros. Então, basta dar um delete. E o que mais me chamou a atenção, vendo essa fala hoje e conectando para vir hoje conversar, e depois da live de ontem, do Trigo, quando ele fala das HQs, né, do entretenimento, é que eu usei demais o delete na época da eleição e uso até hoje. Então, os meus amigos fake news, eu vou lá e apago. Eles não fazem parte da minha rede. Os amigos que têm uma outra opinião e que estão me incomodando politicamente, eu vou lá e apago. E é exatamente esse mundo, esse novo mundo, que o Bauman fala. Ele não chegou a 500 amigos, né, quando ele tinha 86 anos. E quais são esses amigos que nós temos aos 50 anos? Né? Temos mais de 1.000, 2.000 amigos. Mas quem são, de fato, esses amigos? Esses tempos que nós vivemos, essa fluidez, esse novo normal, né, esse termo agora que passou a fazer parte do nosso vocabulário, vivemos no novo normal, precisamos fazer os nossos planejamentos. Será que, de fato, esses tempos vão ser líquidos, como Bauman nos pressupõe, ou esses tempos agora, eles vão ser mais sólidos? Será que esse novo normal nosso, das lives, das conversas pelo computador, das nossas reuniões agendadas, né? Eu que não trabalhava à noite, passei a trabalhar à noite, porque as atividades são marcadas à noite, e eu tenho interesse de assistir, então eu venho para as atividades, não estou nem dizendo aí as lives musicais, mas eu estou falando as reuniões, ou se os colegas têm esse horário, muitas pessoas preferem trabalhar à noite, será que esse vai ser o meu novo normal? E ele vai deixar de ser passageiro e ele vai se tornar sólido, vai se tornar constante? Então, eu gostei muito dos dois, né? É uma animação que eu, inclusive, vou adotá-la nas minhas aulas, né? A partir do momento que eu der aulas, pelo fato de trazer uma série de questões para o nosso dia a dia, de discussão. O Bauman eu discuto quando eu vou discutir as redes sociais, né? A presença do exercício, do lazer, da prática esportiva nas redes sociais, e agora essa nova animação. Então, é só isso que eu queria falar, né? E parabenizar o grupo todo pela organização e pela proposta de hoje. Obrigada. Obrigada, Ana Cláudia. Acaba que a gente está produzindo conteúdo que é material didático também, né? Nós que somos professores o tempo todo, né? Isso é importante porque a gente vai acompanhando também, né? E lidando com esses desafios que o mundo aí nos impõe. Vaninha. Tô pequenininha na tela ali, mas é bom que eu tô vendo todo mundo. Também queria desejar boa noite a todas e a todos, né, que entrou depois aí, né, parabenizar também por essa iniciativa, e eu gosto muito dessa coisa do bate-papo, né? Então, a gente tem uma tarefa antes para fazer em casa, e depois chegar aqui e já conversar, eu acho que é bem legal, né, assim, fica mais tempo para esse debate, que eu acho que é fundamental. Eu queria dizer que, coincidentemente, essa semana, eu fui solicitada pelos alunos para discutir lazer e redes sociais, e aí eu ganho de presente, né, esses dois filmes. O animação a gente já tinha visto no Face, né? Circulou e os coroas aqui já tinham visto no Face. Mas a entrevista do Bauman eu não tinha escutado ainda. E aí eu fiz o Para Casa certinho. Eu não só assisti o vídeo todo, né? Os 30 minutos, como depois eu localizei num livro meu aqui, né? Os Danos Colaterais, um capítulo que ele fala, que é uma cópia da entrevista, né? E aí foi bom que eu pude ler com um pouco mais de calma e tal, é bem legal. Então, quando eu também passei para os alunos o vídeo, só o vídeo da animação, foi muito interessante, porque logo após o término da animação, um silêncio. Ninguém falou absolutamente nada. E depois de um tempinho, alguém escreveu 100 palavras. E aí foi legal porque eu comecei a aula fazendo exatamente essa discussão, né? O que o silêncio queria dizer. E ele fala de nós mesmos. Então, foi um bom início de conversa, né? E aí eu fico pensando tanto que a gente também está conectado e como que nós entramos nessa.
Ninguém pediu, né? Nós fomos convidados lentamente a estar nesse contexto. E por mais que às vezes a gente nem queira estar, eu várias vezes já quis sair do Face, entrei no Insta e não tinha um contato com o Insta direito, nem sabia mexer, agora que eu aprendi. E aí você fica assim, parece que tá tirando um pedaço do seu corpo, né? Sair do Face é como se você estivesse rompendo aí com um processo de comunicação e que sempre fico perguntando, será? Mas eu me informo por aqui, será? E aí a gente continua, né? E aí essa ambiguidade que a gente tem falado aqui das redes, é um paradoxo mesmo que a gente vive, né? Brincando no início, o César falou que eu tô vegana, que eu tô postando as comidas, né? E aí eu vou me explicar, né? Porque, olha só, nesses tempos de pandemia, meu filho é dono de 2 academias e os alunos, claro, obviamente, não estão fazendo aula. E aí ele pensou numa ideia criativa aí de provocar um desafio entre os alunos que estão participando. E uma das tarefas do desafio é postar o que a gente come, pelo amor de Deus. Aí eu falo, o cabaré pegando fogo e eu postando suco de couve. Mas o que a mãe não faz para poder né, incentivar o trabalho do filho, e quem sabe isso pode gerar alguma coisa. Mas aí o que eu fiquei pensando diante disso tudo é uma fala do Bauman, que no vídeo todo ele comenta, e no texto também, em relação ao público e ao privado, que eu acho que é uma temática muito pertinente para a gente discutir. Né? E aí eu fiquei pensando na Mary Del Priore, quando ela traz o livro Histórias Íntimas, e ela fala da inversão de público e privado que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui, invadiram, né, o país, e aqui as coisas eram públicas, se tornaram privadas, né? E depois disso, a gente com esse retorno agora para o público, mas com uma outra conotação. Né? Então, a gente tem que postar tudo, onde a gente foi passear, e aí o vídeo cai como uma luva, né? Então, eu penso que essa discussão é muito pertinente, porque quem não é visto não é cobiçado, então o número de blogueiros cresceu, são todos formadores de opinião, são coaches, né? Será que a gente precisa dos professores, já que os blogs nos ensinam tantas coisas, né? E aí lembrar que informação não é conhecimento. Então, a gente está sendo aí uma nuvem, uma chuva de informações que, na verdade, não nos ajuda muito a construir o conhecimento sobre nós mesmos e sobre essa realidade que a gente está vivendo, né? E aí, o final da animação, eu me lembrei do Einstein, quando ele fala que o dia que a humanidade se deixasse ser dominada pela máquina, ela seria extinta. E aí eu fico perguntando, né, será que nós estamos chegando nesse momento? E com o corona, né, com esse novo normal, como a Ana Cláudia disse, né, nos provocando, o que será, né, que a gente pode pensar da vida se não é o aqui e agora, né? E aí, eu acho que eu fico por aqui, depois, se for o caso, até volto. Mas são essas provocações. Bacana, Vaninha, obrigada demais pelas suas colocações, são sempre interessantes, pertinentes, provocativas, e a gente segue agora com a Marcina. Vamos lá, Marcina? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, inicialmente eu me senti provocada pelo César, pela fala do César. Então, me remeteu a um trechozinho da animação, né? Aquele trecho final, super tocante, né? Onde as pessoas filmam ali um possível suicídio. Pelo menos eu enxerguei dessa forma. Então, quando ele remete aí à história dos idosos, né, dessa necessidade diferenciada e dessa nova conceituação de segurança, né, eu diria, e também de liberdade, ele me fez lembrar aí do trecho dessa animação. Então, como que existe hoje em dia, independente da forma como as pessoas se relacionam, e eu vejo a rede também como uma forma de relação social, né, possível, eu vejo que depende também muito da gente, porque as pessoas precisam ajustar, exercitar um pouco mais da empatia. E que movimentos como esse que o Cine Luce vem fazendo, assim como outros movimentos, eles vêm também mostrando para nós como que é possível a gente estabelecer uma rede, mas que também prescinde de um laço social, como o Bauman vai falar, né, lá na entrevista que ele concedeu.
Então, isso é muito interessante. Estamos aqui hoje, né, também baseado numa origem, e essa origem que nos trouxe, né, esse laço social, como um laço comunitário, realmente. A fala do César me fez também lembrar muito de algumas coisas que a gente vê aí, né, nas reportagens sobre, por exemplo, no dia a dia, é muito diferente, assim, casais jantando juntos através do Google Meet, né? Então, isso é uma cena que eu achei, assim, muito interessante. O pai de uma amiga, uma colega também do Cefet, né, ele fez aniversário e ele está isolado, então várias pessoas se reuniram e fizeram uma teleconferência para dar os parabéns, e as festas virtuais aí, né, também estão sendo preponderantes aí nesse momento. Então, é uma nova relação social, do meu ponto de vista, que depende de um laço social anterior, pelo menos nesse momento, né? E que depende muito do nosso nível, do nosso grau de empatia, para que ela realmente se denote como um laço social. Eu vejo assim, o ser humano como uma tecnologia também, é um pouco mais nesse sentido. Por fim, como que também, né, tudo isso que a gente viu nos 2 vídeos, né, na animação e também na entrevista concedida pelo Bauman, como que isso nos traz novas configurações conceituais sobre segurança e liberdade. Então, é uma desconstrução, né, total desse conceito, desses 2 conceitos. Então, a princípio seria isso mesmo, dialogando aí um pouquinho com o que o César trouxe aí para a gente como uma provocação mesmo. Tá bom? Obrigada, Marcina. A gente passa agora para o João. Oi. Oi. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, tudo ok. Sim. Tudo bem? Boa noite para todos e todas e todes. Agradecer a oportunidade aí, parabenizar também pela iniciativa, viu, Cris? Cris, como sempre, valorizando aí nesse grupo aí a questão do audiovisual, do cinema, que também é uma paixão minha. Eu acho que, nossa, a gente tem que aprender muito, né? Com esse vínculo aí. E eu queria só fazer umas reflexões a partir de 2 momentos. Além do vídeo, eu queria aproveitar, sugerir também, que eu li recentemente um artigo, né, de um filósofo político britânico, o John Gray. Ele recentemente fez um artigo e publicou no El País, e o título do artigo é o seguinte: faça a limpeza mental e pense em como agir no mundo alterado, onde ele vai dizer justamente sobre essa questão, né, que com essa pandemia aí que a gente está vivendo, muitas coisas vão mudar. O mundo não vai ser mais o mesmo, inclusive com relação às relações, né, de poder e tudo mais. Ele vai acrescentar, inclusive faz uma crítica muito forte ao neoliberalismo. E, num certo momento, ele vai dizer o seguinte: a textura da vida cotidiana já mudou. Em todos os lugares há um sentimento de fragilidade. Além disso, o sentimento de estabilidade não afeta apenas a sociedade. O mesmo se aplica às posições dos seres humanos no mundo. Isso tem a ver muito, que ele vai colocar também lá na frente, na questão do como agora vai aumentar muito essa questão do cyberespaço, né? As utilizações dessas mídias sociais. E eu vejo o seguinte: quando a gente vai vendo esse vídeo aí, né, a gente percebe, eu já presenciei várias situações nesse sentido, que parece que essas relações estabelecidas nas mídias sociais, né, gera certo comodismo com preocupação com o outro, né, gera certo descompromisso, e às vezes apenas uma consciência limpa. Fui lá, cliquei, dei um like, vou divulgar essa notícia, mas é quase com asepsia, um distanciamento. Por outro lado, às vezes a gente vê registros de pessoas, né, que assistem ao vivo situações de violência, chega ao ponto de gravá-las e não interferir na cena, prefere gravá-las, né, situações de violência desse tipo. Então, realmente é um paradoxo, porque, por exemplo, quando eu estava vendo o vídeo lá no YouTube, tem uns questionamentos que eles fazem lá na frente sobre a seguinte questão. Ele está discernindo sobre isso, ele coloca quais as perdas e ganhos que a gente tem, né? Os ganhos são muito grandes. Olha a facilidade que a gente está tendo agora de se comunicar numa situação dessa. A gente pode se comunicar em outros continentes. Então, a troca de saberes, de conhecimento, está muito mais fácil.
muito mais importante, muito mais, né, democrática, entre aspas. Mas, em compensação, por outro lado, isso gera mesmo esse sentimento, né, de frieza quanto ao que a colega falou, essa questão do altruísmo, da empatia, né? Então, me preocupo muito com o outro que está ali, mas só de longe. E, recentemente, só para concluir essa discussão em cima do vídeo, eu também tenho atletas, alunos, adolescentes, e eles usam muito essa mídia, e eles estão se dando muito melhor que a gente com relação a essas mídias aí. E eles sabem usá-las, gostam de usá-las, só que eu acho que vai chegar uma hora realmente que isso não é suficiente, né? Como é importante a questão do contato entre as pessoas. E recentemente eu até fiz, só para dar um exemplo para vocês, nesse distanciamento muito grande, a gente só postando notícia, eu estava no grupo discutindo com os amigos e eles só soltando piadas, essas coisas todas, justamente para distrair, eu soltando coisas na questão política. Eu desabafei, né? Falei, galera, vamos acordar, vamos desenvolver. Teve uma passeata aí agora em BH pela questão da negritude. Então, eu vejo muito isso, que tem esses benefícios, mas em contrapartida a gente percebe muito distanciamento, muita frieza, mas também tem possibilidades, né, que a gente pode pensar até a nível de lazer mesmo, porque isso já existe, né? Lazer de diversas maneiras no mídia social, que tem gente que se diverte muito bem assim. E as lives que a gente está vendo, inclusive, estão sendo interessantes para democratizar o acesso à música, né? Aos contatos, alguns cantores e autores que a gente não tem contato em shows, eles estão se expondo, acho que também está abrindo possibilidades, mas realmente é uma situação de construção ainda. Mas é mais ou menos isso, qualquer coisa eu falo a falar. Obrigado pela oportunidade a todos aí. Valeu, Então, João. pessoal. Vai lá, Dani. Não, vai lá, é João, né? Sua vez. Não, o João acabou de falar, a Suzana. Eu acabei de falar. Eu escrevi errado. Eu escrevi errado. Então, vamos lá, Suzana. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Bom, assim, eu acho que esses vídeos sempre instigam muito a gente, né? E o Bauman também sempre instiga. E aí, eu parei para refletir mais uma vez, algo que eu sempre venho refletindo, né, sobre como que a sociedade ela vem mudando ao longo do tempo, né? As pessoas pensarem no ser, depois foram para o ter, né? Que o ter era interessante, era bom, era dito como qualidade de vida, você ter as coisas. E hoje a gente está na sociedade, né, do espetáculo, sociedade do parecer. Então, a gente tem que parecer feliz, parecer que está bem. Então, por isso que a gente posta e cria um cenário para postar as nossas fotos, mas a realidade mesmo é outra, né? Tem gente que chega a fazer postagens, por exemplo, como se estivesse viajando, estivesse visitando determinados lugares, mas não estão. Então, isso é uma loucura, né? Então, quanto vale uma foto hoje em dia? Então, se a gente pensar no próprio lazer, as pessoas não experienciam, né, o lazer também da maneira mais profunda, vamos dizer assim. Então, a vida está muito robotizada, né, muito vazia de sentidos. Os lazeres também são comprados, assim como tudo é comprado, e tudo é passageiro. Nada é feito assim, em sua plenitude. Aí eu acho que o Bauman vem falando, para além disso, da questão das relações sociais, e eu fiquei até um pouco chocada, às vezes, com a fala dele, né, porque ele faz essa relação do que seria uma relação da relação virtual, né, de uma rede social, e o que seriam os laços humanos, né, que é as palavras que ele diz. E dessa mistura de bênção e maldição, e do trabalho que dá os laços humanos. É por isso que as pessoas estão mais no delete, que é mais fácil, é mais rápido, porque os laços humanos, de fato, dão trabalho, né? Ele, inclusive, fala do trabalho que dá para desfazer uma relação, né? Um laço humano. E aí eu achei até chocante uma fala dele, quando ele diz que muitos jovens, ele se atreveu a dizer que muitos jovens não experimentaram isso. Eu fiquei parando para pensar, né? Será que realmente os jovens, os meus alunos, eles não conseguiram ter nenhum laço profundo, né, de amizade ou de relação com parceiro, alguma coisa assim?
Aí ele fala assim, eles não sabem o que perderam porque eles nunca vivenciaram. Eu achei isso até um pouco chocante, né, se a gente parar para pensar. Bom, e aí, só para finalizar, né, porque acho que todo mundo vai dizer um pouco sobre também, mas em relação ao cerceamento da liberdade, em detrimento né, da segurança e etc., a gente percebe isso muito nos condomínios, né, na nossa forma de vida, onde se vende um lazer completo, né, nos condomínios, para te dar uma determinada segurança. Então, assim, diz que você vai ter lazer ali, você não precisa sair dali para nada. Então, a segurança que aquele lazer escolhido para você, né, também te proporcionará. Então, sem que você tenha, de fato, uma liberdade de escolha do lazer que você quer, né? De ocupar as ruas, as praças e fazer todo esse caminho. Tá? Então, só, né, algumas reflexões em relação a isso. Tá? Beijos. Bom, gente, agora a inscrita sou eu, então vou me dar a palavra. Então, pontuar uma coisa que eu acho que a gente já falou, que assim, acaba que o vídeo, ele apresenta para a gente uma realidade muito tenebrosa, né, muito pessimista, né, e que fica nessa sensação de que apenas coisas ruins estão acontecendo, né, e aí há muito pouco tempo, alguém aí também falou dessas grandes possibilidades que também estão nos dando, inclusive nesse momento, né. Então, penso que uma grande reflexão é como a gente conseguir equilibrar essa utilização de todas essas possibilidades das mídias que nós temos, nas mídias que nos dão, porque o próprio Bauman, ele coloca que a gente estava passando da sociedade de produção para a sociedade de consumo, mas eu acho que hoje a gente não está exatamente na sociedade do consumo, a gente está numa sociedade de produção e consumo, porque ao mesmo tempo a gente se produz como matéria e a gente se consome como matéria. Então, quando a gente pega e está postando no Facebook, quando a gente está em qualquer tipo de relação nessas redes sociais, a gente não está apenas consumindo, a gente também está produzindo. E essas produções, que muitas delas também, em alguma medida, se parecem um pouco fake, ela está em busca dessa dita felicidade que, em alguma hora, né, como eu coloquei lá na frente, nos impõe uma forma de viver, muito entre aspas, que é, temos que ser felizes. Aliás, temos que parecer que somos felizes, que é muito mais complicado, né? Esse parecer, que inclusive a Suzana, né, a Su acabou de falar agora, de colocar, ele está muito presente nas nossas redes sociais. Então, a gente vive essa efemeridade, a gente vive essa necessidade de parecer ser, e isso acaba afastando o sujeito dele mesmo, né? Porque eu passo o tempo todo tentando produzir alguma coisa que, na verdade, nem sou, mas talvez seja o reflexo de um desejo de ser. Então, essa busca de um equilíbrio nessas utilizações, eu acho que ele é fundamental para a gente, e eu acho que é um caminho. Eu não sou tão pessimista, apesar de ver que nós estamos num momento muito duro, mas eu acho que todo esse movimento tecnológico, né, toda essa revolução tecnológica que a gente está imerso, ele está produzindo mudanças, sim, e a gente vai precisar lidar com elas. É isso. Beleza, agora é o Bartos. Isso. Estão me ouvindo? Denise está inspirada hoje, hein, Denise? Eu até tropecei lá no início, que é isso que fez. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Tá muito baixo. Tá? Vocês estão me ouvindo? Muito tá baixo. Agora, melhorou. Estão me ouvindo? Sim. Melhorou. Melhorou. Não. Tá bem. Como é que aumenta isso? Qual o volume aí do computador? Só um minuto. Lá embaixo. Melhor você tirar o fone e o microfone e falar pelo microfone do computador, se tiver o microfone no computador. Melhorou agora? Melhorou? Agora sim. Show de bola. Agora a gente não está te ouvindo. Né?
Dá um oi, Bartos. Estão me ouvindo agora? Sim. Agora Sim, sim. Vai ficar assim, tá bom? Vocês estão me vendo? Sim. tá bem. Ah, beleza. Tá bom. Boa noite. Agradecer a contribuição de cada um de vocês. Eu sou aluno do programa de doutorado, do programa de lazer, da PPGL. Sou orientando do professor José Alfredo. E eu queria fazer um breve comentário aqui sobre a animação, que eu achei ela muito interessante, principalmente em um dos aspectos, porque a maioria das coisas que eu gostaria de falar já foi ventilado aqui, já foi bem explanado, mas teve uma coisa assim que me chamou muita atenção, uma analogia que a gente faz nessa época de pandemia, que é o seguinte: nós vemos durante a animação aquele garoto toda hora querendo fazer um contato com alguém e, ao mesmo tempo que ele passa a toda hora a ser ignorado, porque as pessoas estão sempre olhando para o celular, seja no metrô, seja fazendo postagens para mostrar que são felizes, seja fazendo filmagens dos espetáculos, até de ocasiões, como foi falado aqui, do suicídio, ou até de uma violência lá que a gente vê as pessoas agredindo a outra durante o vídeo. Mas a reflexão que eu queria fazer com vocês, nessa época de pandemia, agora, por conta da pandemia, nós estamos sendo obrigados a viver praticamente, a otimizar, ou seja, a ficar mais tempo ainda vinculado aos nossos celulares, por exemplo. Então, a nossa vida agora, por conta da pandemia, ela está muito mais vinculada às redes sociais e às possibilidades que elas nos dão, do que quando nós não estávamos vivendo essa fase. Aí eu pergunto, será que pós-pandemia, a gente analisando o que a gente viu nessa animação e analisando também o contexto sobre o qual nós estamos inseridos neste momento, será que aí a gente não poderia nos desvincularmos mais desses celulares e aproveitarmos mais as nossas conversas, nossas aulas presenciais, nossas conversas nas academias, nos restaurantes, nos bares, né, nas praças? É isso que eu queria fazer um paralelo com isso que a gente está acontecendo, com o que está acontecendo no momento, porque agora sim nós estamos sendo obrigados a ter que fazer esses contatos praticamente com os celulares. Então, toda a nossa vida social, nossos relacionamentos estão se dando através dele. E valorizar aquilo que Bauman falou na sua entrevista, né, no segundo vídeo, o contato olho no olho, face a face e o corpo a corpo. Bom, gente, era isso que eu queria deixar como reflexão e agradecer a vocês. Um abraço. Bacana, bacana. E agora a gente segue nossa lista aqui, deixa eu dar uma atualizada, que eu também ficou ali para cima. Rogério, você, vamos lá, meu querido. Boa noite, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite, meu nome é Rogério, sou mestrando aí do programa de lazer, orientando da Lu, da Cristiane. Então, a minha fala hoje, eu queria fazer uma fala mais como um desabafo. Eu vi o vídeo e, a partir da fala de vocês, eu fiquei pensando de tudo que eu estou vivenciando nessa pandemia, né? E aí eu queria fazer esse desabafo aí, né? Porque a gente pensa na tecnologia e a tecnologia hoje, ela chegou para ficar e ela tem grandes benefícios, né? Ela está unindo a gente agora, por exemplo, nesse momento de crise, né? Como a gente falou, várias famílias, teve Dia das Mães, vários filhos puderam ver suas mães através dessa tecnologia, né? Que não moram com os pais, né? Ao mesmo tempo, né? Aniversário. Eu tive uma amiga mesmo que ela comemorou o aniversário dela fazendo um live, né? E achei super interessante a ideia e tudo. Então, assim, tecnologia servindo
para o bem, assim, sabe? Unindo todos nesse momento, assim, de crise. Ao mesmo tempo, eu vejo também que, partindo até um pouco da ideia da animação, eu vejo como que a tecnologia, ela mal utilizada, ela pode fazer um pouco ruim para a gente, né? Não um pouco, mas muito mesmo. Nesse momento de pandemia, eu virei pai, eu virei babá, eu virei professor. Sou eu que estou cuidando do meu afilhado, né? Hoje mesmo eu não estou em casa, estou em Sete Lagoas, né? Eu estou aqui no quarto dele, escondido, para fazer essa live com vocês, porque se ele entrar aqui agora, vai entrar gritando, essas coisas, né? E aí eu estou tendo, com ele eu estou fazendo as lições, eu que fui cuidando dele, porque minha irmã está trabalhando todos os dias, né? E aí eu acabei assumindo essa responsabilidade. E o João, meu afilhado, ele tem 7 anos. Ele é uma criança, assim, muito ativa, muito brincalhão e tudo mais. Ele tem muitos brinquedos aqui na casa dele, a gente tem muitas oportunidades de fazer várias atividades, mas ele fica preso a 2 brinquedos, que é o tablet e o videogame, né? E aí eu vejo aqui, eu estou no quarto dele aqui, eu vejo caixas e caixas de brinquedo, podemos até ter um quintal gigante, 2 cachorros, e ele só quer saber do tablet, do YouTube, da Netflix, né? Então, assim, eu fico pensando assim, é uma tecnologia que, ao meu ver, não está fazendo tão bem assim, né? Então, assim, igualzinho teve lá na animação, né? Igual a Júlia falou, da personagem, quando ela se vê no celular, ela se vê bonita, mas depois, quando ela sai, ela tá feia. Então, assim, até que ponto essa tecnologia ela pode ser utilizada para o bem, né? Não sou contra a tecnologia, né? Óbvio, mas eu acho que nós temos que repensar o uso dela, principalmente, assim, o uso dela, eu já estou percebendo com crianças, sabe? Tipo, nesse momento de pandemia, está tendo muitas lives nas escolas, né? O João, ele faz aula particular, então a gente está tendo lives na escola, estou acompanhando ele, está sendo muito bom. Mas tem muitas atividades no celular, tem muitas atividades no tablet educativas que ajudam ele, mas ao mesmo tempo tem muita coisa ruim, né? A gente teve que tomar o tablet dele por um tempo, porque ele estava vendo coisas que estavam assustando ele, não deixando ele dormir, fazendo ele pensar coisas erradas. Então, assim, tem uma dicotomia aí que a gente tem que saber trabalhar, uma linha tênue, e que a gente tem que saber trabalhar. Eu vejo muito dessa forma, sabe? É mais esse desabafo que eu queria fazer mesmo sobre a animação, sobre a partir da fala que vocês me instigou a pensar isso. E é isso que eu queria dizer. E muito obrigado, gente. Passar aí para o próximo. Valeu, Rogério. Tem que mostrar para os sobrinhos a animação, né? Aliás, todo mundo que é professor e que passa tanta dificuldade no dia a dia em sala de aula, né, que os alunos ficam lá no celular, acho que o primeiro dia de aula tem que começar com essa animação e uma boa discussão sobre isso, né? Porque é realmente muito difícil a gente concorrer com os celulares, né, com as redes sociais, o WhatsApp, tudo quanto é aplicativo que tem, é muito mais interessante do que muitas vezes a discussão que a gente está propondo numa aula. E claro, a gente também tem que rever as nossas metodologias, né, cada vez mais. A Alana tá aí? Tá ali, ó. Vamos lá, Alana. Oi, gente. Eu queria aproveitar, antes de falar sobre os vídeos, né, aproveitar essa fala do colega para lembrar do caso do Miguel, que aconteceu hoje, né, acho que foi hoje, que, enfim, não foi uma vítima do corona, mas foi uma vítima aí desse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo, um menino que morreu enquanto a mãe trabalhava, e
e a patroa deveria estar cuidando dele, né? Então, só para a gente lembrar também aí do caso do Miguel que morreu. Sobre os vídeos, eu queria retomar aí um pouquinho do que a Marcina falou, do que a Denise falou também, o César. Eu lembro que eu revi, né, essa entrevista para o debate, e é engraçado como quando a gente vê de novo, eu vi ela toda, né, tem mais ou menos 30 minutos, a gente vê com outros olhos por conta do momento da pandemia, né? E aí eu até anotei um pedacinho, quando ele fala dos laços humanos, que ele diz que é uma mistura entre bênção e maldição, aí me chamou muita atenção quando ele fala assim, bênção, porque é realmente prazeroso, satisfatório ter outra pessoa em quem confiar e fazer algo por ela. Aí depois ele fala assim, é o tipo de experiência indisponível em amizade de Facebook. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu fiquei pensando, será se em momentos como esse, né, que nós estamos vivendo, será se realmente é indisponível, né, esse tipo de laço? E aí vai algumas coisas que vocês já falaram. E aí, só para encerrar, eu queria também relatar um caso que está acontecendo aqui na minha cidade. Eu estou no Cariri, região do interior do Ceará, e aqui nós temos... Minha cachorrinha está aqui. Minha cachorrinha está lambendo aqui. E nós temos aqui casos terríveis de feminicídio. E aí, no meio dessa pandemia, do nada, faz 2 dias, que muitas meninas resolveram usar o Twitter e levantar uma hashtag chamada Exposed Cariri. E elas começaram a denunciar casos terríveis de abuso. Nossa, gente, minhas cachorras, vou encerrar. De abuso. Então, isso está revolucionando a região, né, metropolitana aqui do interior do Ceará, porque vários professores, pessoas conhecidas, foram expostos por essas meninas mesmo de 13, 14, 15 anos, né? Então, assim, só para jogar aí também essa reflexão de como que uma rede social também está ajudando, né, de apoio para essas meninas, assim, faz 2 dias que está acontecendo aqui. Então, só para jogar aí para vocês refletirem. Beijo. Aí, Alana, obrigada demais aí por sua colocação. E não preocupa, os cachorros fazem parte das nossas lives, das nossas conversas, eles querem também trocar uma ideia aí, não tem erro não. E agora a gente segue com a Yara, vai lá, minha querida. Olá, boa noite a todos e todas. Eu fiquei assim, gostei muito dos 2 vídeos, foi bem impactante para mim também o primeiro. Eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, eu com uma filha de 10 anos em casa, dividindo horário de trabalho, atividades online com ela, e ao mesmo tempo, assim, todo mundo basicamente conectados, né? Eu, minha companheira, também trabalhando em reuniões conectadas, e a filha conectada ao computador. Em alguma medida, se a gente não organiza os horários para não estar com os aparelhos, de fato, a gente se perde nesse monte de coisas a fazer e, de fato, permanecemos ali só com as máquinas, né? Durante as 12 horas do dia, se deixar. E eu vi muito, em alguns momentos, em alguma medida, ela para algumas atividades e fica tentando chamar a atenção de alguma forma, e aí é o momento que a gente sabe, assim, poxa, está na hora de parar. Nem que seja de fato para que a gente chame a atenção dela para alguma coisa, então é o momento que ela fala, não quero olhar mais para esse computador, para o notebook, não quero mais mexer com isso, quer seja brincando, quer seja fazendo outra coisa. Eu estou retomando essa ideia do educar, né, das atividades de casa, porque eu quero dividir com vocês também um momento difícil que eu tenho vivido e acompanhado de perto, que são as aulas remotas, né, em todo o estado. As teleaulas, ou seja, a vinculação aí com a internet, com as próprias redes sociais, com professores, às vezes, contrário, né, à utilização deste momento para as teleaulas, mas ainda assim, sem uma proposição afetiva, efetiva, que a gente consiga, de fato, não perder o mais importante, que seria o vínculo, de fato, cognitivo com os nossos estudantes. Então, o que a gente tem sentido é uma proposta interessante para este momento, principalmente voltado para as escolas públicas, mas, por outro lado, também uma negação, né? Eu não quero também fazer parte desse grupo, porque eu posso fortalecer
ou, ainda assim, ampliar as desigualdades educacionais. Sem a gente, na verdade, refletir que as desigualdades educacionais elas já existiam anterior à pandemia, né? E que, se a gente for pensar hoje, conectados estão grande maioria da população. O acesso à internet, que talvez possa ser um dificultador, mas quando esse acesso ele é viabilizado, ainda assim parece que esse diálogo torna-se difícil, porque a resistência, né, de alguns professores ainda é muito grande em relação ao uso dessa tecnologia, em relação a identificar que o estudante está ali fazendo acesso e utilizando o celular para, de fato, também aprender, para, de fato, coletar informações. Isso a gente via, né, no momento presencial, em sala de aula, como a Cris acabou de pontuar, é sempre muito, muito difícil essa concorrência. E quando a gente olha para a educação básica, né, o professor sempre cobra o não uso desses equipamentos em sala de aula, diferente de uma graduação e de uma pós-graduação. Mas, enfim, é um desabafo mesmo, porque a gente sabe o quanto pode ser potente e o quanto, na verdade, é uma frase ainda um pouco esvaziada quando a gente diz que as pessoas não têm acesso, né, às redes sociais. As pessoas não estão conectadas, muito pelo contrário, tem um número expressivo seria uma omissão não olhar para esse número expressivo de estudantes, né, que se conectam, né, e estão conectados. Mas aí eu quero fazer agora depois do desabafo, eu quero, na verdade, trazer um pouco, lendo um pouco de Frantz Fanon, e um pouco de literatura africana, eu consegui fazer um pouco, alguns links aqui interessantes. E um deles, muito vinculados à própria questão das redes sociais, está relacionado a que o Bauman traz com relação à comunidade. E aí eu fiquei pensando em, basicamente, 3 marcadores importantes. Quando a gente olha para as redes sociais, tem grupos muito específicos voltados para a comunidade negra. E aí eles criam, na verdade, aí uma rede. Mesmo a gente sabendo que esse coletivo advém de uma comunidade negra, né? E aí, como o Bauman diz, uma comunidade, ela é sempre mais estática. E aí a gente percebe que esse reativar, essa animação, né, essa vida, ela acaba se dando, de fato, nessa congregação das redes sociais. Porque esse grupo, ele ocupa um espaço, ele apresenta pautas, ele denuncia, e a partir do momento em que ele vai colocando ou elencando ali temas, ele vai aumentando essa rede, né? E aí a gente tem redes muito distintas, rede de literaturas africanas, rede de mulheres negras, rede da juventude negra, e essas redes se conectam ao mesmo tempo, muitas delas convergendo para uma própria linha, né, de pensamento, que seria, na verdade, muito focada na ideia da segurança e da própria liberdade, trabalhada aqui. E aí, a fala da Denise me chamou muita atenção, quando ela fala assim, produzimos também conhecimentos nesses espaços, né, e produzimos mesmo, mas à medida em que essa rede se fortalece com um único caminho, com uma única luta, em alguma medida esse sujeito, que é o sujeito único ali, uno, ele acaba tentando se mostrar não invisível o tempo inteiro, e ele vai se afastando dele mesmo, como a própria Denise disse. E ao se afastar dele mesmo, no meu entendimento, posso estar falando uma bobagem, ele vai perdendo esse conceito de comunidade lá atrás, que o Bauman chamou de estático, e fica muito focado na ideia da rede, né? E aí da rede social, de fato. Então, fica aquela questão que a gente sempre fica buscando, né, na literatura, que é comprovar, demonstrar, né, o quanto o processo de circularidade, quanto o processo de trabalhar, na verdade, os conceitos de partilha, de comunidade, eles vão se perdendo em detrimento de uma necessidade estratégica de se constituir enquanto grupo nesses espaços tecnológicos. Então, é como se essas comunidades se travestissem num outro modo de agir, num outro modo de ser, para estar também nestes lugares, para se apresentarem enquanto grupos também, né, enquanto grupos que devem ser respeitados e tal, também nestes espaços das redes sociais. Não acho ruim, muito pelo contrário, eu acho que é muito importante, inclusive, que esses grupos continuem utilizando dessas ferramentas para tal, e a partir daí, inclusive, produzindo outros conhecimentos, outras formações, que é o que a gente tem visto, né, muitos youtubers, né, dando grandes aulas, né, utilizando grandes literaturas para, especificamente, esses públicos, principalmente, né.
para que se tenha uma luta não enviesada com ódio, mas que parte, na verdade, de uma conceituação e de entendimento do outro, da diferença, e não da igualdade entre eles. Então, assim, eu acho que tem ganhos significativos, mas eu quis fazer esse alinhamento aí. Bora lá, vamos continuar conversando. Isso aí, Yara, boas reflexões, né? Eu tenho visto também, assim, muitas crianças e pré-adolescentes já enunciando o seu desejo de, futuramente, e é um futuro próximo, né? De serem blogueiros, de serem influenciadores digitais, e são cooptados também por empresas ou empreendimentos que veem naquela criança, né, numa menina, pré-adolescente, o que for, uma forma de divulgar os seus produtos. Então, isso é muito precoce que está acontecendo, né, todo esse movimento porque para mim é uma cooptação mesmo, e eu vejo que em alguns casos é até bem sucedido, né, crianças mesmo que não têm nenhuma experiência de vida, nenhuma leitura de mundo, como acontece em outras áreas também, mas eu acho muito sério quando a gente pensa nesse universo, e é um universo que elas já nascem inseridas, né, disso, mas é muito forte, assim, chama muita atenção, e o retorno que se tem sobre isso. Agora vem um baiano aí, Romilson. Oi, gente, tudo bem? Tudo, querido. Então, na realidade, assim, eu vou fazer um comentário muito rápido. Eu não tive a oportunidade de ver o vídeo do Bauman. Eu vi o outro, né, mas pela minha correria aqui, eu acabei não vendo. Eu estava assistindo a conversa aqui e, ao mesmo tempo, lavando coisas na casa, né? Meu tempo está meio louco, assim, entre o tempo de trabalho, tempo de lazer e tempo de descanso. Mas eu queria fazer dois comentários que eu acho que é importante, a partir da fala dos colegas, para a gente refletir também no campo do lazer, né, que eu acho que é importante. Apesar de eu não ter visto o vídeo do filme do Bauman, eu tenho uma literatura, eu acompanho muito a literatura do Bauman, faz parte das minhas referências, né? Ele tem, a colega, eu esqueci o nome de quem falou aqui agora, a anterior, eu não gravei o nome dela. Yara, né? Ela fala sobre a questão do Bauman e a relação com a comunidade, né? E essa interface que se tem da compreensão do uso da tecnologia, que aí você vai encontrar em Pierre Levy, em Raquel Recuero, né? As discussões sobre essa conversação em rede. Qual é a grande questão que eu acho que a gente tem que pensar conjuntamente hoje, principalmente para as classes menos privilegiadas do ponto de vista de acesso aos bens culturais, seja ele de tecnologia, seja ele de bens do campo do lazer, né? De uso fruto dos bens culturais do lazer. Eu assisti aquele curta da solidão, da procura de alguém que a gente encontre, né? De busca de si diante de um todo que está todo mundo conectado, plugado, né? É como se as pessoas estivessem plugadas. Me remetem a duas questões. Uma colega falou sobre Guy Debord, né? Sobre sociedade de espetáculo, e vou voltar um filme antigo que a gente tinha, que era Mad Max, A Cúpula do Trovão, né? Quando a gente perdia o direito à água, à gasolina e etc e tal. E a gente via numa miséria em busca de se encontrar com alguma coisa, de ter a condição de sobrevivência. Nós hoje estamos vivendo um momento de isolamento, né, e precisamos pensar o que será depois disso. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que eu utilizo muito, que é 1,99, um supermercado que vende palavras, não sei se vocês conhecem, de Marcelo Massagão, e o outro que eu gosto também, que é Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que vai discutir a ideia, né, do que a gente vive hoje, que é desejo, angústia e compulsão pelo ato do consumo. Então, o nosso consumo hoje é um consumo tecnológico, né? A gente tem consumido muito essas lives, consumindo tudo que está aparecendo para que a gente esteja conectado de alguma maneira visível diante do mundo, né? Essa é uma coisa que está muito mais, que a gente precisa repensar isso. Onde é que é a minha preocupação com relação a isso, a partir da fala de Denise, né, quando fala
debate sobre o que é como Bauman se localiza na compreensão disso, desse mundo líquido, né? Essa compreensão do próprio filme, que a gente tem uma coisa meio efêmera, é a preocupação de como chegar nas comunidades periféricas. É importante a gente entender que nós estamos conectados e todos eles estão conectados. Eu me lembro que em um período a conexão era feita através de Lan House. Hoje eles conseguem, de alguma maneira, ter contato com a tecnologia. Qual é o nosso papel enquanto formador, né? Como professor formador, seja na academia ou seja nos espaços? Eu que sou um extensionista, que vivo nos campos de atuação, né? A minha preocupação grande hoje é como levar para eles uma compreensão de mundo que seja para além do que Bauman diz sobre a que são nascidos nos tempos líquidos. Ou seja, é o tempo que ele consegue marcadores sociais do bullying, da tatuagem, do piercing, do pagode, de várias coisas que estão presentes na vida do próprio funk, né? Mas que a gente não consegue, a esses nascidos em tempos líquidos, passar uma mensagem de mudança de atitude. Por que nós estamos vivendo hoje essa barbárie social do ponto de vista de compreensão de políticas públicas, por exemplo, ao fascismo que está aí presente? Pela nossa condição de não interferir nas comunidades, né? A nossa interferência nas comunidades não tem nos levado a pensar uma forma diferente de levar o conhecimento. Então, ontem o Trigo falou de uma coisa que me marcou muito, né? Que eu tenho um projeto chamado Lazer Cidadão, mas eu não consegui ainda impactar onde eu gostaria. Os meninos têm acesso à tecnologia, ou de um modo ou de outro eles têm, mas eles estão acessando por um olhar que é simplista, que é vulgarizado. A gente precisa, enquanto pesquisadores, professores, estamos na atuação, buscar caminhos que saiam apenas de intervenção na pesquisa só. Eu acho que a gente precisa trabalhar a pesquisa para o campo. Não quero dizer com isso que a gente não faz só pesquisa no campo, mas que a gente precisa interferir onde é necessário, que é esses nascidos em tempos líquidos. Eles não conhecem a realidade, eles não sabem o que foi a mudança de governo, eles não conhecem como funciona isso, e acabam consumindo o que é mais efêmero. E aí eu acho que o cinema, eu tenho um filho de 12 anos, né? Ele é cinéfilo. Mas ele é cinéfilo porque ele é estimulado a essas questões. Então, eu acho que no campo do lazer, a gente precisa estimular a sétima arte, a gente precisa estimular campos de atuação que saia da relação mercadológica. Eu não sei se eu estou equivocado na minha compreensão, gente, mas acho que nós precisamos entrar no campo de intervenção agora. Ao sair dessa quarentena, nós, professores, pesquisadores, precisamos voltar ao que Paulo Freire chama de uma educação libertadora, onde a gente vai buscar, no campo de atuação, a formação nova desses novos jovens trabalhadores, futuros trabalhadores. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é uma grande importância para a gente pensar como lidar, porque eles estão conectados, eles estão atentos, e querem que a gente estabeleça novas políticas públicas. E os nossos governantes não estão dando visibilidade. Então, eles estão se sentindo invisíveis. Eu vou falar do punk, do anarcopunk, do grafiteiro. Esses que estão na margem da sociedade são pessoas que formam, experiências de ruas que formam. Então, a gente precisa, ao sair disso aqui, né, o que me leva àquele vídeo que eu assisti da criança que fica no meio da conexão toda, é que a gente precisa repensar, se desconectar em algum momento, quando for necessário, para atuar. Nosso papel enquanto pesquisador, enquanto de intervenção pedagógica, é de atuar no campo de mudar o que está aí. Eu vejo dessa maneira, sabe, Denise, sabe, Cris? Eu vejo que a gente precisa pensar para além disso. Eles se sentem identitariamente não reconhecidos, eles não se sentem com pertencimentos, eles só se sentem daquela comunidade, mas não se sentem que isso pode ser transbordado para além da comunidade, para além da periferia. A gente precisa ir para a periferia para que a gente volte ao centro. Sabe, é um pensamento que eu tenho. Eu tenho assistido mais de 7 horas
esses 7, 8, 9 dias que estão aí, eu estou acompanhando assim de perto essa manifestação, e que algumas pessoas querem transformar isso em terrorismo, em coisas que são... Agora todo mundo é antifascista, né? Até aqueles que discutiam que não compreendiam o que era antifascismo estão sendo antifascistas. A gente precisa delimitar os partidos que precisam pensar isso, os movimentos sociais que precisam pensar isso, dizer assim, é uma nova pedagogia da liberdade. Eu compreendo, como Paulo Freire ainda, que a gente precisa retomar isso, conectado, não tem que desconectar não, a gente tem que estar conectado sim, no tempo possível, né, de se conectar, mas apenas o que a gente pode estabelecer de mudança de atitude na sociedade para uma sociedade mais plena, cidadã e mais humana. Eu acho que é isso. Apesar de eu ter assistido o filme de Bauman, eu vi o outro, eu tenho uma literatura sobre Bauman que me conforta. A gente precisa sair da angústia e da compulsão e buscar a esperança de mudança do que virá. É isso, pessoal. Então, gente, dando sequência, agora é Vaninha. Vamos lá, Vaninha? E outra vez, né? Claro, sempre que quiser. Ai, que delícia ouvir o sotaque da Lana, de Romilson. Ah, meu Deus, saudade. Você não marcou com a gente para ir para o Bonfim, você sumiu, hein? Ainda fui roubada no Bonfim. Eu tô ligado. Isso é coisa da família Leiro. Com certeza. Então, gente, eu queria só voltar numa discussão que eu comecei a fazer aqui em relação ao público privado, que foi uma coisa que me chamou muito a atenção no vídeo do Bauman e no livro também, né? Quando eles citam outro autor, que agora eu não sei o nome, esse cara falando de uma mulher, uma francesa, que vai na televisão e tem não sei quantas mil pessoas assistindo o programa, e ela fala que ela não sentia orgasmo, né, porque o marido dela tem ejaculação precoce. E aí ele traz essa conversa para poder nos chamar a atenção de que a gente está vivendo um grande confessionário, né? Aquilo que a gente falava só com o padre antigamente, ou com um amigo mais íntimo, hoje a gente fala para Deus no mundo, né? É como se tivesse colocado microfones, amplificadores dessas situações para tudo quanto é canto. Então, acho que é uma coisa muito importante para a gente pensar nessa coisa mesmo do público, o que é público e o que é privado hoje em dia, né? E a quem interessa isso tudo que a gente deixa público. Me parece que foi o Rafael, naquela live lá do Oricolé, que disse isso, né? Essa coisa que a Cris também comentou agora. Como que a gente está produzindo material de sobra, né, para essas redes, sem que a gente mesmo se dê conta disso, né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. Uma outra coisa que nessa aula que eu dei segunda-feira, me impressionou quando a menina falou, professora, eu tenho WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Discord. Alguns aqui eu nem conheço. E isso é que eu lembro aqui agora. Como que alguém pode ter essas redes todas, né? E passar 24 horas do dia apenas? Porque para interagir com todas elas, a gente vai precisar de muito mais tempo, né? Mas aí, ainda que tenham todos esses meios aí para se informar, né, para se comunicar, eu percebo que eles vivem em bolhas, né? Eu lembro quando a Marielle foi assassinada pela família do Coiso, eu cheguei na sala de aula e falei, gente, eu tive que começar a aula falando sobre isso, e os meninos não sabiam quem era a Marielle. Isso eu estou falando de aluno de educação física no 8º período. Eles não sabiam. Então, assim, me preocupa muito isso, o que é que a gente realmente elege, né, que rede a gente elege, como que a gente se interage, e essas coisas todas, né? Porque a rede, a gente sabe, ela elege presidente, né? Ela organiza manifestações, acho que um pouco o que o Romilson falou também, né? Hoje, uma aluna minha me disse que na manifestação de domingo, ela já comprou a máscara de gás, né? E que ela já vai colocar o celular na lancheira para poder fotografar e filmar tudo, né? Para ela colocar tudo na rede depois. E que ela não está preocupada se ela vai ser linha de frente, se vai jogar pedra, se vai... Enfim, ela está indo para o embate, né? Então, com certeza, esses meninos que estão um pouco mais antenados com essas coisas, estão se organizando em rede, né? Para estar... Como a gente também se organiza, e aí é uma surpresa quando tem um show aqui de Marília Mendonça, por exemplo, de graça, e que a praça tem 100 mil pessoas.
A rede que proporcionou esse contato rápido, né, para a coisa acontecer. Então, eu fiquei pensando, uma outra questão, eu tenho orientado pesquisas que estão discutindo lazer sobre jovens, e muitas até, algumas delas nem são nas capitais, são no interior. E todos esses estudos trazem como que esses jovens também do interior estão com seus celulares conectados e vivem só disso, né, nas suas práticas de lazer. Mas aí a gente fica pensando o que eles estão vendo, né? Laura Sabino, com certeza que não é. Né? Então, eu fico sempre com essa questão. E eu não sabia, um aluno trouxe também nessa aula, o cabeamento, né, pelo mar, para a gente ter acesso à internet, né? E aí eu fiquei pensando que isso é uma coisa muito antiga, né, lá de 1400, para conectar o mundo inteiro. É maravilhoso poder falar lá na África, na Austrália, meus irmãos nos Estados Unidos, mas eu fico pensando, interesse de quem, né, com a comunicação? E o que está sendo comunicado, né? Então, acho que são questões para a gente pensar, porque eu acredito que a pergunta também da animação, você está perdida assim como eu? Não tem outra resposta, né? É sim. Né? Para onde que nós vamos, de onde que a gente está saindo, né? E que lugar é esse que a gente quer chegar, né? Que não é, talvez, o único caminho seja dentro de nós mesmos. Mas será que para a gente chegar em nós mesmos, a gente precisa dar tanta volta, né, nessas autoestradas congestionadas, como o Bauman fala, né, com veículos, cada hora um veículo transitando nessas autoestradas, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, que eu queria trazer para agora. Obrigada, gente. André? Boa noite, pessoal. Prazer, satisfação Boa noite. participar com vocês no Grupo Lucy. A minha provocação vai no sentido de pensar o quanto esse acesso às tecnologias não está aumentando a desigualdade. Eu trabalho em 2 instituições privadas, em 2 cursos de educação física, um de fisioterapia, também sou professor de educação básica. E eu percebo aqui, na universidade, as pessoas sem acesso, né? Muitos ficaram sem entrar nas aulas porque não tinham acesso, tem um acesso muito limitado para questões voltadas para o estudo, por exemplo, né? Talvez para consumir o que está posto pela indústria cultural, muito que bem, e aí nessa perspectiva bem superficial que vários aí comentaram. E na educação básica, pior ainda, numa escola de periferia, essa desigualdade ela só vai aumentar, essa é a minha visão, só para colocar um pouco de pimenta aí no debate. Esse acesso realmente é para quem? Né? Quem que tá realmente se apropriando de um saber, de um conhecimento, de uma troca de saberes, como a Vaninha acabou de comentar, que conteúdo é isso, é esse que eles estão tendo acesso? Nós, aqui no campo do lazer, que intervenções que a gente pode propor, né, nas nossas aulas, nos nossos encontros, para se pensar essa ocupação desse tempo livre com essas redes sociais, com esses vários aplicativos. Eu estou aqui conversando com vocês e meu filho está jogando com mais 5 amigos aqui do lado no Xbox, minha filha está conversando com a outra colega, elas assistem filme juntas, marcam o mesmo horário, mas que conteúdo que é esse? Ouvindo aí o João falar um pouco, a preocupação dele com o sobrinho, a gente ainda consegue estar próximo, né, dos nossos para poder orientar, mas e esses grupos, né? Alguém aí que está no Cariri falou dessa violência que as meninas estão sofrendo. Eu fico pensando nesse período de pandemia, de isolamento, quanto isso não está aumentando com essas crianças que têm um padrasto, um vô, um tio que abusam, né? Então, só para a gente pensar um pouco essas questões aí do aumento da desigualdade social com esse acesso desigual às tecnologias. Valeu, André. Jogou uma lenha na fogueira danada aí, né? A gente já caminhando para o final, ele vai e acende a fogueira, mas vamos ver onde é que vai dar. E agora a gente segue com o João. Vamos lá, João. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, né? Só para confirmar, o áudio está chegando bacana?
Tá sim. Ótimo. Sim, tá chegando. Beleza. Tranquilo, então. Só para a gente dar continuidade, na verdade é um prazer participar desse encontro, dessa reunião. O convite foi feito pelo querido professor Wallace, uma pessoa que eu tenho uma simpatia, uma admiração incrível. Tivemos, inclusive, a oportunidade de desenvolver muitos projetos na época do Sesc Minas, né? Aí em Belo Horizonte, quando na época eu residia aí ainda. Digo isso porque hoje eu me encontro no Vale de Jequitinhonha, na cidade de Almenara, que inclusive é a minha cidade natal. A minha formação é em pedagogia, especialista em políticas sociais, né? O Alisson vai falar alguma coisa? Não. E aí, com isso, nós tivemos a oportunidade de desenvolver uns trabalhos bem interessantes. Mas só para fazer alguma provocação, digamos que eu estou pegando o carro andando e tentando me adaptar. Recentemente eu tive uma reunião com algumas lideranças a nível estadual e alguém deixou essa frase: definitivamente entramos no século XXI. Isso eu achei interessante, mas depois fizemos uma ponderação. Entramos no século XXI, mas deixamos muita gente para trás, principalmente falando aí do Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri. Por exemplo, vou falar um pouquinho de números. A média da população adulta nessas duas regiões é gigantesca a nível de território, chega a 27% da população adulta em estágio de analfabetismo. Um dado sério, né? Então, cidades que chegam até a 27% da sua população analfabeta adulta. Depois que a gente se deparou em cima disso, nós começamos a fazer alguns trabalhos, inclusive ir para a rede estadual, fazer algumas palestras, até de forma gratuita, incentivando a formação de trabalho dessas pessoas. A gente sentiu um monte de dificuldade, enfim. E uma coisa que a gente achou muito interessante, particularmente eu achei que eu iria ter alguma dificuldade ao entrar dentro dessas escolas para poder falar sobre empreendedorismo dessas pessoas. E aí o que eu percebi? Que quando a gente chegou dentro do espaço educacional, a maioria dessas pessoas já produziam alguma coisa, ou já produzem alguma ferramenta, algo manual, ou artesanal, um tempero caseiro. As pessoas já tinham algum material a ser comercializado, mas elas não sabiam como comercializar aquilo, porque aquilo poderia ser um ganho financeiro para elas. Dessa mesma forma, uma outra pauta, hoje a gente executa também alguns trabalhos em algumas redes privadas, né? Algumas instituições, como uma grande rede de autopeças que aqui tem. E lá a gente também fala sobre educação dentro das empresas privadas. E o que a gente fala, principalmente? O básico de como saber trabalhar, desde fazer um atendimento a compreender a importância daquele trabalho e como que a pessoa pode executar aquilo. A gente está falando do básico. As pessoas ainda não conseguem compreender e ainda não têm ferramentas e ainda não têm propriedade para fazer um trabalho, ou seja, a gente está falando de mão de obra. E como que a gente entrou no século XXI e deixando tantas pessoas para trás? Como que o país vai desenvolver, ou como que o Estado vai desenvolver, com regiões ainda como o Vale de Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, talvez ainda 2 séculos atrás, ou pelo menos um século atrás aí de desenvolvimento. E aí essa é um pouco da reflexão que eu deixo para todos os senhores e senhoras, como que a gente vai conseguir fazer essa transformação emancipatória, inclusiva, socialmente econômica e ativa, considerando que hoje tudo é virtual, hoje as tecnologias estão aí, ninguém consegue mais ficar sem elas por algum momento. Aquela empresa, a Nubank, está desconstruindo todo o conceito de banco, né, tradicional. Hoje você resolve tudo pelo aplicativo, cartão de crédito, paga, ou seja, é uma tendência. E como que a gente fica? Valeu, pessoal, obrigado, prazer participar. Muito bom as suas reflexões, viu? A gente agradece muito. A Aninha também está inscrita, vai falar agora, e durante a fala dela, quem mais quiser se inscrever, porque nós vamos encerrar durante essa fala, tá
bem? Então, vamos lá, Aninha. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo escutando direitinho? Sim, boa noite. Bom, é um prazer falar com vocês. Eu estou adorando o grupo, estou adorando as questões e estou achando super pertinente cada um dos questionamentos. Eu acho que, sendo praticamente uma das últimas a falar, eu deixei de falar no começo justamente porque tudo que eu pensava em pontuar, a maioria das pessoas já colocaram em questão. E acho que tem umas coisas muito importantes nesse vídeo, na animação principalmente, que é uma sensação muito de tristeza, de desespero que a gente acaba tendo com essa situação, né, de estar envolvido numa rede social, estar tendo que produzir conteúdo o tempo todo, se comunicar através dela nesse período de pandemia. A gente está limitados ao uso do nosso celular, em vez de poder conversar com as pessoas como era de costume. E lembrar que mesmo sem a pandemia, já estávamos rumo a esse tipo de relacionamento virtual. Que Bauman fala maravilhosamente da desconexão, né? Gente, não tem ninguém aqui que seja maior de 18 anos que nunca tenha terminado um relacionamento e que tenha sofrido e que tenha pensado em todos os prós e contras disso. Fazer isso na vida real é muito mais doloroso e muito mais marcante que simplesmente deletar alguém da sua lista no Facebook, do seu WhatsApp ou de qualquer rede social que você tenha. Hoje é tão simples, né? Simplesmente vou dar um like e vou seguir tal pessoa e fica tudo fácil, tudo simples. E, ao mesmo tempo, é um vazio imenso que todos nós vivemos e que fica muito difícil para todos lidarem, especialmente com a pandemia. O que eu acho muito questionador, e eu acho que a gente tem que pensar, é que tem pontos positivos, sim, dessa tecnologia, desses... Eu sou de São Paulo, a nossa colega é de Candi, o outro é da Bahia. Não tinha como termos esse tipo de conversa, esse diálogo, se não existissem essas ferramentas. Mas quando se põe isso para a área educacional, eu acho que muito se perde, né? E botaram fogo botaram lenha na fogueira aí, e eu acho que tem que complementar mais. Não há, principalmente na educação básica do nosso país, não há ainda um número de alunos capazes de interagir com a internet para o estudo. Né? Ainda existe uma realidade de crianças que vão para a escola, para a merenda. Né? Como nós, educadores, podemos agir diante disso? Como que nós podemos mudar o mundo? Porque eu acho que quem veio para esse mundo para ser professor não veio pelo salário. Com certeza não veio. Veio pelo bem maior, veio pelo intuito de transformar o mundo e de transformar a si mesmo. E acho que quando a gente senta aqui para debater qualquer assunto, nós estamos buscando essa transformação do mundo, né? Começando pelas coisas mais simples, que possam levar a atitudes grandiosas. E eu acho que como educador, cada um de nós aqui, quem é, quem não é, ou quem vem a ser, tem que pensar muito em como trabalhar essas questões tecnológicas na escola e fora dela. E a gente tem que ter consciência de que esse acesso não é para todos, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso, quais propostas vão existir, e como que a gente pode mudar o mundo com uma atitude diferente. Tá? Fica aí minha reflexão, um beijo para todos, um prazer estar aqui.
Obrigada, Aninha. E agora a gente dá continuidade com a Ana Cláudia. É só relembrar que agora a gente já encerrou nossas inscrições. Quem ficou com vontade de falar, só no próximo Cine Lúcia. Obrigada. Eu entrei? Sim, você. É porque eu fico com tudo fechado, mas agora percebi. Então, vou falar rapidinho, né? Na verdade, queria falar um monte de coisa, mas não posso falar mais um monte de coisa. Eu queria voltar a duas falas, bem rapidamente. Uma, a questão das crianças conectadas, né? Dos novos influenciadores digitais. A gente tem que pensar e refletir com muito cuidado, porque, na verdade, tem sim um interesse familiar por trás disso, muito grande. Sobretudo nas famílias de baixa renda, talvez no mesmo lado da balança do que o menino pode jogar futebol. Então, ele vai jogar futebol, ele pode ter um mundo à sua frente. E a mesma coisa a influência digital hoje. As crianças, elas podem trazer uma renda muito grande para as famílias. Então, aí tem várias questões que nós podemos discutir diante dos autores, diante das nossas questões sociais e de vários outros autores que nós temos aí, que vêm nos apresentar essa questão da fluidez. Uma outra questão, quando o João agora falou, foi o último a falar, e o João me trouxe uma questão muito interessante, como desconstruir ou construir, né, o acesso à internet, e hoje aos nossos alunos. Eu sou membro do Conselho Universitário, e nós, o FMG, e nós estamos nos debruçando para fazer um planejamento em relação à retomada das atividades acadêmicas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Por quê? Nós queremos um ensino de qualidade. Esse ensino de qualidade remoto, em que medida ele de fato vai ser de qualidade? Se nós temos hoje uma grande parcela, que está em torno de 40% dos nossos estudantes, sem acesso ou com acesso muito debilitado à internet, ou mesmo não tem um equipamento. Então, isso a gente não tem condição de refletir agora, mas fica para uma reflexão para todos vocês. E, por último, eu gostaria de falar de uma pesquisa que eu trabalho com meus alunos, não sei se vocês têm conhecimento, eu tentei anexar ela aqui, mas eu não consegui, mas é a Juventude Conectada, porque eu não tenho ela aqui no meu computador, então eu não consegui abrir o link. A pesquisa da Juventude Conectada foi feita pela Telefônica Vivo, em São Paulo, junto com a organização não governamental, e ela é muito interessante, que ela vai falar da relação do empreendedorismo, o que os jovens pensam em relação à conexão. Então, quem tiver interesse, quem trabalhar com juventude, procura no Google Juventude Conectada, tem vários vídeos, são 3 edições. A última ela foi sobre o empreendedorismo, e quem desenvolveu foram os próprios jovens. Então, eles foram os interlocutores, os entrevistadores, foram eles quem fizeram o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, é só isso. No próximo eu vou me inscrever umas 4 vezes, né, ao longo das falas, que aí dá tempo de eu falar tudo que eu tenho vontade. Tá? Obrigada mais uma vez e parabéns. É isso aí, Ana Cláudia. A ideia nossa dessa conversa é ser horizontal mesmo. Entra, fala um pouquinho, fala o outro, que às vezes a fala de um suscita na gente, instiga a gente a falar, né? Igual o André me deixou doido aqui, mas eu nem me inscrevi para a gente conseguir fechar. Vai lá, Su, é você. Então eu prometi que vai ser rápido, né? Primeiro, né, só para complementar o que a Ana Cláudia está falando, nem a educação presencial que a gente tem é cheio de lacunas, cheio de defeitos, quanto mais colocar, né, uma modernização goela abaixo de qualquer jeito, né? Eu também sou totalmente contra nesse momento, né? Preciso ter qualificação, capacitação para isso. Bom, e aí, só para retomar um pouquinho, quando algumas pessoas discutiram sobre felicidade no chat, que ela não existe, ou que ela não é 100%, ou que ela não é a todo momento. Bom, e aí o conceito de felicidade também vai variar de cada um. Mas o vídeo completo do Bauman, ele fecha com essa questão da felicidade. E aí, só para fechar mesmo, né, porque a preocupação toda, desde crianças até os mais velhos, que ficam se espelhando e seguindo pessoas nas redes sociais também, eu acho que o grande problema é de imitar as pessoas, né? O Bauman fecha o vídeo com isso. Você tem que imitar ninguém, né? Você não tem que achar que a felicidade, como é para alguém, é mesmo para você. Até porque também a gente não sabe nem se é verdade, né? Como a gente disse, as pessoas criam cenários para a rede social, que não necessariamente também são verdades.
E aí ele encerra com a frase que para cada ser humano há um mundo perfeito feito especialmente para ele. E falta, então, a gente descobrir qual é esse mundo que é perfeito para nós mesmos, né? Eu acho que é a grande dificuldade que a gente vai ter na vida, é descobrir, de fato, o que nos faz feliz, o que realmente nos motiva, sem ter que imitar ou se espelhar totalmente, né, num outro aí que está o tempo todo na mídia, mostrando ou aparentando ou parecendo ser de uma determinada maneira. É só isso. Obrigada de novo pela oportunidade. Aí, pelo menos, a mídia, né, e isso aqui proporcionou eu encontrar vocês novamente, né, porque senão ia estar muito difícil isso acontecer. Então, nesse momento, também fiquei muito feliz por isso, tá? Um abraço, pessoal. Valeu, Suzana. Valeu todo mundo aí que se posicionou. Denise, tem mais alguém inscrito? Não, né? Se tiver alguém... Não, Cris, agora a gente caminha já para o encerramento. Fechar, né? Então, eu me senti muito contemplada no que foi dito aqui hoje. Acho que tem muito mais coisa para a gente conversar, né? Quando eu vi aquela animação, né, eu tive a mesma percepção que o João Lucas escreveu ali no chat, né? E me lembrei do livro do David Riesman, chamado A Multidão Solitária, que é considerado, assim, um livro marco nos estudos do lazer, foi publicado nos Estados Unidos, em coautoria, nos anos 50, né? Então, foi a partir até dessa obra que o Dumas Edier, que é um autor dos estudos do lazer bastante conhecido, né, para quem pesquisa e estuda o tema, teve interesse de aprofundar sua formação nos Estados Unidos e de trabalhar com o David Riesman. E o que a gente observa, né, cerca de 70 anos depois? É claro que muita coisa mudou, né? Usando a própria expressão do Bauman, a gente ainda tinha, em meados do século XX, aquilo que ele denomina de modernidade sólida, mas aquilo ali já começa a abrir as portas por causa do consumo e por causa da globalização que vai se intensificando nessa virada do século XX para o século XXI, que é a modernidade líquida. Isso como uma expressão da própria globalização e das suas consequências, né, com uma maior fluidez, com a superficialidade, né, com relações mais fluidas e cada vez mais superficiais, que é o que a gente viu e vê se aprofundando aí nessas 2 primeiras décadas do século XXI. Como foi muito bem lembrado aqui também pelo André, sobre a questão das desigualdades, a gente também, fugiu o nome agora, mas o nosso colega aí do Vale do Jequitinhonha, chamando a atenção para algo que também é muito importante, né, que as nossas realidades são coexistentes. Então, existem diferenças que são gritantes e não está tudo plasmado de uma forma única, que normalmente é aquela pela qual a gente enxerga o mundo. Então, tem diferenças aí que são importantes, realidades coexistentes, e elas vão trazendo para a gente muitos desafios, né? O próprio Bauman pontua alguns. Naquela época que ele concedeu aquela entrevista, se não me engano, acho que tem uns 4 anos, o Facebook ainda estava em alta, né? Hoje a gente vê um outro produto sendo cada vez mais acessado, ganhando mais adeptos, que é o Instagram, e provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Orkut, né? As pessoas vão migrando e vão surgindo cada vez novas possibilidades de redes sociais virtuais para nos conectar, né? E é essa conexão que eu queria eleger como uma palavra final para a gente pensar, né? Conexão que é criadora de laços sociais, como foi dito aqui pela Aninha, como foi dito pela Suzana e tantas outras pessoas, mas que é também uma faca de 2 gumes, né? O Rogério lembra isso, e é um pouco a proposta dos 2 vídeos que a gente trouxe hoje, né? Porque até que ponto nos une? Será que isso também nos afasta? A animação mostra isso, né? A gente vê uma pessoa, um menino que seja,
sozinho ali, perdido nesse mundo, e por vezes a gente também está perdido nesse mundo. Agora, eu fico pensando, né, usando essa mesma metáfora, que talvez seja melhor a gente estar perdido, né, tentando encontrar ainda algum lugar, do que estar completamente alienado, como todas as outras pessoas que estão representadas naquela animação, né, olhando e encerrando toda a sua vida ali num smartphone, numa tela de celular. Esse momento de pandemia também traz vários desafios para a gente, porque a internet, para quem tem acesso, tem sido uma válvula de escape, né, tem propiciado conexões diversas, mas a gente sabe também que isso tem efeitos nocivos, né, e efeitos e consequências que podem ser irreversíveis. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre lembrando, colocando em prática, né, e aí falando enquanto educadora mesmo, como muitos que estão aqui, educadora da educação formal, né, porque todos podemos ser educadores também, mas uma outra perspectiva, é como que educar para essa conexão que é propiciada pelo lazer é fundamental, né? Então, é essa reflexão final que eu queria deixar, e a Denise agora fecha, né, Denise, para a gente poder se despedir. E muito obrigada mais uma vez pela participação e pelas contribuições. Então, pessoal, é isso, é agradecer demais a participação. O Cine News só existe porque vocês aparecem, a gente troca, a gente conversa, a ideia é mesmo dessa troca, né, que todo mundo possa falar, tenha seu espaço, inclusive, se for para desabafar, se for para reivindicar, e se for até para engasgar, né, hoje eu dei a minha engasgada também. Então, faz parte, e já fica aqui o convite para o nosso próximo Cine Luce, né, que vai ser no dia 18 de junho, e, como sempre, mais um tema instigante e que nos faz nos obriga a uma reflexão nesses tempos que nós estamos, né, que é mulheres, desigualdades e violências, no lazer e na vida. Até quando? Então, já deixo aí o convite para todo mundo retornar no dia 18 horas, aqui com a gente, e, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Um grande beijo, até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Desligar a gravação. Desliga aí, Denise. Valeu,